Olha, Marcelo, curioso o que você fala, cara, porque na verdade não. Não. Na verdade, não. A minha história com a optometria, e eu acho que o lugar é oportuno para contar um pouco isso para as pessoas conhecerem. Eu venho, assim como você, de família de ótica, do interior do estado de Santa Catarina. Eu sou nascido numa cidade chamada Curitibanos, de 35 mil habitantes, no centro do estado de Santa Catarina. E meus pais tinham ótica. Enfim, na década de 90, meu pai foi buscar ferramentas para poder aumentar o comércio, como é a base da optometria brasileira em geral. Foi buscar formação, fez o curso técnico em optometria, juntaram um pequeno grupo de pessoas em Santa Catarina para trocar conhecimento sobre isso, e eu vivi isso dentro de casa. Então, meu pai começou estudando optometria de uma forma empírica, começou a fazer os cursos técnicos, até que em 2000 surgiu a Universidade do Contestado, lá em Canoinhas, e ele participou da primeira turma do curso de bacharel em optometria lá, e eu vivenciando isso dentro de casa. E quando chegou a minha época de fazer a faculdade, eu entrei no curso de optometria por não ter muito claro ainda o que ia estudar, o que fazer, e como estava dentro da ótica, era natural seguir aquele caminho. Continuava trabalhando na ótica com a minha família e fazia formação em optometria lá em Canoinhas. Eu fiz a quinta edição, terminei há bastante tempo, eu sou optometrista desde julho de 2006. Só que no final da minha faculdade, cara, eu ficava com aquela dúvida. Pô, eu já tenho meu pai que é optometrista aqui dentro da ótica. A gente tinha o gabinete dentro da ótica, era um trabalho ainda muito vinculado, não era nada separado. Mas, enfim, eu ficava pensando, pô, mas a gente sempre ouvia falar da optometria fora do Brasil, né? Eu lembro que eu ouvi alguns colegas comentando na época, claro, a gente não tinha o acesso à informação como a gente tem hoje, não tinha a internet tão conectada com, enfim, quando eu terminei a faculdade não tinha nem smartphone ainda. Então, a gente ouvia falar, não, optometrista nos Estados Unidos é o quarto profissional mais reconhecido dentro dos profissionais da área da saúde. Optometrista nos Estados Unidos ganha muito dinheiro. Na Europa a optometria trabalha livremente dentro da ótica. E eu achava aquilo interessante, mas era sempre uma perspectiva que a gente não conhecia. A realidade optométrica que a gente vivia aqui era aquilo que a gente vivenciou no Brasil e aquilo que a gente acabava alcançando com os professores que vinham da Argentina, da Colômbia, alguns de Cuba, mas era essa realidade optométrica que a gente vivia no início dos anos 2000. E aí eu resolvi, enfim, tive a oportunidade dentro da minha faculdade, eles estavam criando um convênio com a Universidade de Valência, na Espanha, e 2 professores de Valência vieram para a Universidade do Contestado na época para começar a alinhar algum tipo de intercâmbio de professores, a princípio não era nem de alunos. E numa dessas reuniões eu, com toda a cara de pau, cheguei lá no meio e falei para eles, olha, vocês me ajudam a ir para lá porque eu quero conhecer a optometria fora. Cara, eu não dominava o espanhol. Claro, na faculdade a gente teve aula com os professores da Colômbia, mas o meu nível de espanhol era muito, muito rudimentar. E, enfim, conversei com ele 2 vezes. Eles falaram, não, pode vir e tal, vem pra cá que a gente te ajuda. E eu terminei a faculdade em julho de 2006, conversando com meu pai, disse, pai, me ajuda. Ele falou, tá bom, comprou uma passagem, juntei um pouco de dinheiro. Na época, não sei se vocês lembram, não sei a idade de vocês. Marcelo talvez esteja mais próximo da minha idade, pelo cabelo branco e pela barba. Você eu não sei, mas tinha uma rede social chamada Orkut. Orkut, sim. Vocês lembram do Orkut? Sim. Daí tinha uma comunidade do Orkut chamada Brasileiros em Valência. Eu vim do Mirk. Então, bom, eu também tinha ICQ antes, enfim. Somos mais ou menos da mesma geração. Os criadores da internet, né? Exato. Que Os pegaram realmente a transição da coisa. Exato. E aí, nessa comunidade de brasileiros no Orkut, conversando com algumas pessoas, mandava mensagem para vários, porque eu precisava de alguém para me ajudar a chegar lá. Eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém para ficar, não tinha casa para morar. E uma alma, que até hoje é minha amiga, a Luciana, se ela vê isso aqui, um beijão para ela, faz muito tempo que a gente não conversa. Ela mora em Londres hoje. E ela conversou comigo, a gente conversou durante 2 ou 3 meses antes de eu viajar, e ela deixou me hospedar na casa dela, sem me conhecer, sem saber quem eu era, só pelas conversas do Orkut. E eu fui, cara. Eu lembro que eu terminei a faculdade em julho de 2006 e em outubro de 2006 eu peguei o avião, saí de Curitiba, Guarulhos, Madrid, Valência, e cheguei lá e ela foi me buscar no aeroporto. E eu não tinha ainda nenhum processo de convalidação, de nada confirmado sobre o meu estudo em optometria. O que eu tinha em mente é que o que eu tinha conversado com os professores da Universidade de Valência lá em Canoinhas foi que eles, em janeiro do próximo ano, em janeiro de 2007, iniciariam uma pós-graduação em optometria clínica, e a minha ideia era participar dessa pós-graduação. Cheguei 3 meses antes para me habituar, para ter onde morar, para aprender melhor o idioma,
idioma e começar a convalidar a minha diplomatura, porque, obviamente, o diploma aqui do Brasil não serve na Espanha. Você refez o bacharel todo lá? Não, eu já te explico a história. Eu acabei não terminando a convalidação porque eu fui morar em outro país e lá eles convalidaram o meu diploma e eu pude trabalhar como optometrista lá. Legal. Mas eu já explico para vocês na sequência, pra gente não perder essa linha. E aí, cara, eu cheguei lá, enfim, como você falou, uma preparação, conhecer o idioma. Cara, eu cheguei com 22 anos de idade, recém-formado na faculdade, com muito mais preocupado em conhecer a Europa, em passear, em me divertir e em, de repente, voltar com um diploma de fora do que propriamente me formar ou sair de lá como um optometrista com determinado reconhecimento. Não era esse o meu objetivo. Meu objetivo era conhecer uma optometria diferente e aproveitar com 22 anos de idade, livre, leve e solto. O que eu queria era conhecer a Europa e não ficar estudando. Era esse o meu objetivo naquele momento, cara.